Olá, tudo bem com você? Estamos agora meditando na palavra de Deus, em toda ela, na linha cronológica de todos os acontecimentos. Hoje nós vamos dar continuidade ao último vídeo de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 32, eu vou voltar um pouco atrás. Nós estamos vendo Estevão, ele falando tudo quanto foi dado, a palavra para que ele pudesse falar antes de ser apedrejado. Lembrando que ele estava cheio do Espírito e movido por inveja, aqueles outros religiosos se juntaram, pegaram falsos testemunhos contra ele. Aqueles religiosos que tanto defendiam a palavra, defendiam a religião, eles estavam infringindo um mandamento de Deus, que é não dar falso testemunho, mas estavam fazendo isso contra Estevão. Bom, ele está aqui falando, nós vamos ver o que ele vai falar, porque o que ele diz aqui diz respeito e toca em toda a história de Israel, e ele finaliza com o Senhor Jesus. Mas como sempre eu peço, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com alguém, e como sempre iniciamos com a nossa oração. Meu Deus, estamos aqui para ouvir a tua voz. Assim como o Senhor usou Estevão para naquele dia falar aquelas palavras a todas aquelas pessoas que estavam ali julgando a ele, que o Senhor também nos dê o poder de falar. A nossa palavra não seja minha, mas seja tua, Senhor. A minha boca seja usada por ti nesse vídeo. E que essa pessoa e eu, nós tenhamos o nosso entendimento aberto. Amém. Atos, capítulo 7, versículo 32. Dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então, eu vejo que Deus, ele trabalha em parceria com o ser humano. Deus não faz nada sozinho, apesar dele poder fazer, mas ele usa um parceiro, Ele usa alguém. Nesse caso, Deus está chamando Moisés para que ele seja o precursor, que Deus possa usá-lo para livrar o povo da terra do Egito, da escravidão. Assim também hoje Deus usa os seus servos por meio da televisão, da rádio, um folheto, um jornal, uma revista, um livro, a internet, vídeos, enfim. Ele usa os seus meios para trazer aquela pessoa à presença dele. 35. E a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Porém agora, eu acrescento a esse texto, ele estava preparado para ajudar aquele povo a sair do Egito e ter que atravessar o deserto, porque ele mesmo passou 40 anos de sua vida no deserto. Agora, ele então tiraria esse povo de lá também. 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, olha a semelhança com relação ao Senhor Jesus, O Senhor Jesus não foi aceito, principalmente por aquelas pessoas para quem ele estava falando, Não havia sido aceito, mas logo depois, Deus enviou então Moisés, que aí foi aceito pelos sinais que foram apresentados. Então, ele está fazendo, entre outras palavras, menção a todos os sinais que estavam se realizando por meio dos próprios agora discípulos e do próprio Estevão, e que eles não percebiam. 37. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então, Moisés apontou para ele, de carne e osso, uma pessoa nascida neste mundo. Ele não tem pai, o Senhor Jesus, mas ele teve mãe, foi gerado. Então, ele tem a natureza divina e também a carnal nele, para que ele pudesse levar sobre ele os nossos pecados. 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual
nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Veja que eles não tornaram ao Egito fisicamente, mas no coração. Por isso que a aliança hoje, né, não mais no prepúcio do órgão masculino, ao 8º dia de nascimento, mas ela é feita no coração. Quer dizer, o batismo nas águas, né, a renúncia, a dor que você sente ao ter que renunciar à velha vida. No caso deles, eles estavam no deserto, livres agora, seguindo o Senhor Jesus, mas o coração deles estava no Egito, 40. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Comentário, em seu coração se tornara ao Egito. A demora da descida de Moisés do Monte Sinai havia sido suficiente para fazer os filhos de Israel desejarem retornar ao Egito. Êxodo 32. Assim também acontece com aqueles que ainda não nasceram de Deus. Por acreditarem que Ele está demorando em responder suas orações, reclamam, resmungam e se deixam dominar por pensamentos contrários à fé. Mesmo presentes na igreja, estão frios espiritualmente, desanimados e no seu íntimo intentam voltar às antigas práticas pecaminosas. E eu posso chamar isso aqui do sono espiritual, né? O sono que muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, né? Deus já as libertou do Egito, mas elas estão vivendo isso espiritualmente. E ele fala, né, que eles pediram para que fosse feito deuses que fosse adiante deles, porque Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Quer dizer, as dúvidas geraram aquela insegurança. Então, aqui Estevão tenta mostrar que eles se enganaram. Inclusive o próprio Arão havia se enganado, porque foi ele que construiu os 2 bezerros mais tarde para servir como os deuses. 41. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então, eles se corromperam naquela ideia de seguir um ídolo, né? Mas era o sacerdote Arão, irmão inclusive de Moisés. 43. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vos fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. E estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Eu estou aqui pensando, né? Nós não podemos cair no mesmo erro e achar que está tudo bem. Eu estou na igreja, não sou dizimista, sou ofertante. Não, eu faço sacrifícios. Eu renunciei isso, renunciei aquilo. E você pode, então, estar frio na fé e afastando-se de Deus. 45. O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? O comentário diz: o céu é o meu trono. Toda a majestade e grandeza do Criador não se limitam a templos físicos, porém, muitos acreditam que ir à igreja é o bastante para conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Era isso que os religiosos acreditavam por cumprir repetidamente seus rituais. No entanto, a comunhão com Deus não se restringe a cultos na igreja, em casa, na rua, no trabalho ou em qualquer lugar em que estejamos. Precisamos manter os nossos pensamentos sempre voltados para o Senhor. Agora imagine, se Deus não quer habitar em construções feitas humanas e construções belíssimas, lindíssimas, mas Ele quer repousar no ser humano. Veja que como que Ele demonstra uma humildade, né? Porque o que é o ser humano? O que sou eu?
cheio de falhas, cheio de erros, toda hora estou errando, toda hora estou falhando, mas mesmo assim. E quem é o homem, como disse Davi, né, no Salmo, quem é o homem para que dele se lembre? 50. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Comentário: homens de dura cerviz. Os religiosos eram peritos na lei e praticavam fielmente os rituais sagrados, mas ainda assim eram ignorantes espiritualmente. Toda a carga religiosa que os acompanhava e todo o conhecimento que tinham não os impediam de possuir um coração endurecido para a voz do Espírito Santo. Muitos também têm agido assim, conhecem profundamente cada passagem bíblica, mas são incapazes de se submeter a Deus. Com pompa, recitam alguns versículos, mas endurece o coração para praticá-los. Como podem querer que Deus esteja com eles se nada do que ele diz é levado em consideração? E eu tiro aqui uma lição, né? Eles eram circuncidados na carne, né? Desde o 8º dia, os homens, mas eram incircuncisos no coração. Por isso que, se você quer servir a Deus, tem que ser de todo o coração. 52. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, ele falou tudo isso e agora ele aponta para Jesus, né? Porque todos os profetas no passado apontaram para Jesus e aqueles que falavam por Deus foram mortos. Apesar de ter muitos sacerdotes, sumos sacerdotes da época, mas eles também estavam alinhados com o poder corrupto. 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Veja que ele expôs ainda mais a podridão que estava dentro deles. Ele, infelizmente, Estevão, ele apontou os erros para aqueles homens. Agora imagine, muitos estavam ali ouvindo, talvez se quebrantando dentro deles, reconhecendo suas falhas, porque quem nos faz ver os nossos pecados é o próprio Espírito Santo. E ele diz no 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aí o comentário diz assim, fixando os olhos no céu, Estevão sabia que estava cercado por pessoas com muito ódio e desejo de matá-lo, porém os seus olhos não estavam nos homens que ansiavam lhe fazer o mal, mas no céu, onde estava o seu Salvador e a sua justiça. E é para o céu que devemos olhar nas horas de perigo e de aflição, pois é de lá que vem a nossa salvação e o nosso socorro. Por isso, minha pergunta para você é, aonde estão os teus olhos? Nas riquezas, na glória, no poder, nas coisas que esse mundo oferece? Ou está no Senhor Jesus, no Salvador? No comentário do 56 diz, eis que vejo os céus abertos. Que visão magnífica teve Estevão. O Senhor Jesus é sempre descrito estando assentado à direita do Deus Pai, mas neste momento ele estava em pé para receber a alma do seu servo. De igual modo, todos os que guardarem a sua fé e a sua fidelidade a Deus até o fim, mesmo diante de humilhações, injustiças, perseguições e maldades, terão o privilégio e a honra de serem recebidos de pé pelo nosso Senhor e Salvador, quando o momento da morte chegar. Então, os céus estavam abertos. Se cumpriu a palavra de Malaquias, né? Que abrirei a janela dos céus, derramarei bênçãos sem medidas, bênçãos das quais não terá lugar para recolher-lhes. Essas bênçãos espirituais foi o que Estevão teve. Agora imagine ele poder ver o Deus Altíssimo e o Senhor Jesus, a visão que ele teve foi gloriosa. Aquilo só dava mais ainda incentivo para que ele não ficasse nesse mundo e fosse para a eternidade. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram, unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam.
e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembra? Saulo presenciou tudo aquilo. Saulo ouviu aquelas palavras. Sabe, a palavra de Deus é uma semente. Às vezes você convida um familiar seu para ir na igreja, ele vai, né, por amor a você, não por Jesus e não porque ele tem vontade de ir, às vezes até contrariado, senta lá, o pastor fala, fique de pé, ele continua sentado, busca, ele não busca, fica lá com os olhos abertos, olhando para um lado para o outro, talvez achando até tudo aborrecido. Porém, uma palavra daquela que o pastor falou vai ficar semeada naquele coração. Cedo ou tarde, essa palavra ela vai frutificar. Saulo estava ali, as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, lembra? Essas testemunhas eram falsas e eles colocaram suas capas ao pé de Saulo. 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O comentário diz, apedrejaram a Estevão. Todos os dias, inúmeras pessoas morrem em todo o mundo e muitas nem sequer têm tempo de pedir perdão a Deus por seus pecados. Estevão, porém, teve tempo de entregar o seu espírito ao Altíssimo e ainda orou por aqueles que o apedrejavam. A sua atitude foi igual ao do Senhor Jesus na cruz. Desse modo, partiu com o coração limpo e livre de qualquer sentimento de amargura, ódio ou revolta. Ninguém sabe o momento da própria morte ou se terá tempo de entregar a sua alma ao Senhor quando ela chegar. Por isso, devemos estar sempre em comunhão com Deus, andando em obediência à sua palavra, para não sermos surpreendidos neste dia. Ao dizer que Estevão adormeceu, as Escrituras relatam como Deus considera a morte dos seus filhos. Até porque ele morreu nesse mundo, mas ele continua vivo para Deus. Ele continua vivo para Jesus. Foi Jesus quem o recebeu. Por isso, a afirmação do Senhor Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente. Morreu para esse mundo e graças a Deus esse mundo passa. Mas viveremos para sempre com ele. Eu queria só ler essa primeira parte de Atos capítulo 8, que vamos entrar no próximo vídeo, diz, e também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Bom, tudo isso Deus permitiu, havia um propósito de Deus nisso tudo. Saulo, aquele que se tornará o apóstolo Paulo. A grande parte, das cartas que nós vamos ler daqui para frente é descritas de Paulo, mas veja, também consentiu na morte dele. Paulo estava ali consentindo, tem que morrer. Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo porque ele é errado, Estevão. Ele estava ali ouvindo tudo, vendo tudo, sabendo de tudo. E naquele mesmo dia, uma grande perseguição contra a igreja. Ele saiu para perseguir a Jesus. Ele estava perseguindo, cheio de fúria, de ódio. Era um jovem intrépido, impetuoso. Ele era muito usado pelo mal. Bom, nós vamos começar a ver algumas coisas da história de Saulo. Saulo de Tarso, que se tornará o apóstolo Paulo. Que bom, né? Que todos nós também tivemos essa mesma oportunidade. Um dia eu também persegui muitos, os evangélicos, aqueles que são cristãos. Eu era católico, mas eu perseguia veementemente aqueles que eram cristãos, que falavam de Jesus e queriam às vezes até o meu bem, mas eu não enxergava assim. Mas hoje aqui estou, diferente. Mudei de lado, sou perseguido, muitos não nos compreendem, mas graças a Deus eu sigo e sirvo ao meu Senhor Jesus e vou permanecer assim até o fim. Que Deus ilumine você sempre.